A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Buscando a Deus. Deu um problema aqui, mas graças a Deus já foi resolvido. Vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Às 15 horas nós paremos no capítulo 15, verso 5. Vamos dar continuidade, amém? Está um pouquinho atrasado, mas Deus deu a vitória, né? Vamos dar continuidade. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabe, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Rubem. Subirá mais este termo a Debi, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e suas saídas estarão da banda de Errogel, e este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale Imon, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Naftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irás mais este termo até Baala, esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baala para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon. E descerá a Bet-Semes e passará por Tina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom. Para o norte este termo irá a Sequiron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel. E a saída deste termo era o mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente e mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimá, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora dantes o nome de Debi, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer é a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois,
Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo, e seu pai e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom para o sul, Cabzeel e Eder, e Jagur, Equiná, e Dimoná, e Adá, Quedes e Azor, e Tiná, Ezefe, e Telem, e Bealote, e Bezor, Adata, e Quiriote, e Jrom, que é Azor, e Amá, e Sema, Imolada, e Azá, Gada, e Esmo, e Bet-Pelete, e Azar, Saul, e Beceba, e Bizioretia, e Baalá, e Elim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Leboate, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies Taol, o Zorá, e Asná, e Zanoa, e em Gani, e Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal, Gade, Edileã, e Mispa, e Joctel, e Laquis, e Boscate, e Igon, e Cabom, e Lamais, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamã, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libina, e Eté, e Azã, e Eftá, e Asná, e Nazibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrón e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrón até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Sani, e Jair, e Socó, e Daná, e Kiriate Sana, que é Debi, e Anabe, e Estemoa, e Ani,
e Gozém, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Eduma, Ezã, e Jamim, e Bet-Tapuá, e Afta, e Unta, e Kiriate Arba, que é Hebron, Eziô, 9 cidades e as suas aldeias. Maom e Camelo, Ezife e Jutá, e Jezreel, e Joquedeão e Zanoa, e Caim e Gibeá e Tima, 10 cidades e as suas aldeias. Alu e Bet-Zur e Gedor e Maarate e Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Raba, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabe e Midian e Secacá. Meu Deus, é uns nomes muito difíceis de falar. E Nibizá, e a cidade do Sal, e em Gedis, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os Jabuseus que habitavam em Jerusalém, assim habitavam os Jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, debaixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram as suas heranças os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote, Adá até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetade, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e Narate e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Cana e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separam para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer,
E os cananeus habitarão no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meio-tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Efé e os filhos de Semida. E estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efé, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que, se nós desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quilhões, esfora a terra de Gileade, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés no meio de seus filhos possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés, pois, desde Assé até Micmetade, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até nos moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém, Tapuá no termo de Manassés, e tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Assé, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Assé tinha Manassés a Bet-Seá, e os lugares da sua jurisdição, e Iblão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Edor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de
Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José, falando a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refraíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José às montanhas: nós não bastariam também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seá e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grandes forças tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é cortar-o, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirá os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Estou lendo baixo porque já é tarde, né? Madrugada, para não atrapalhar os vizinhos, amém? Por isso que eu estou lendo baixo, eu estou dentro do meu quarto, né? De cada tribo escolhi vós 3 homens, para que eu os envie e se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartição em 7 partes Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdote do Senhor é a sua parte, e Gade e Rubem
é a meia tribo de Manassés, tomaram a sua herança da lei do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevi-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades em sete partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subiu este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Beté-Avém. E dali passava 7 termos a luz ao lado de Luz, que é Betel para o sul, e descia este termo e Atarote Adar ao pé do monte, que está à banda do sul de Bet-Horon de baixo. E ia 7 termos e tomava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Horon para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Naftoa. E descia este termo até a extremidade do norte, a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale do Refaim para o norte, e descia pelo vale de Imon da banda dos Jebuseus para o sul. E então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía a Ensen, e dali saía Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Rubem. E passava até ao lado de fronte de Araba, para o norte, e descia a Araba. Passava mais 7 termos até ao lado de Beté-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias.
E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla e Emeque, Quezis. Até aqui. Amém?